Oi, pessoal. Então, voltei, né? Precisamos terminar de falar sobre o José Emídio Gouveia. Então, provavelmente ele veio para cá realmente quando o Mar de Espanha, né, foi emancipado, né? Ele não tem a data mais ou menos de nascimento dele. Pode ter sido por volta de 1800, 1810, 1820. Enfim, isso mais ou menos pelos cálculos. Talvez até mais um pouco à frente, né? Porque eu acabei achando na internet alguma coisa relacionada ao nome, mas provavelmente pelo filho. Tiveram 2 filhos que foram muito importantes para a Mar de Espanha. E talvez ninguém nunca tenha ouvido falar, muito menos do José Emídio Gouveia, que é uma coisa muito específica em música para quem vai procurar. Enfim, mas esse trabalho eu acredito que não seja só voltado para quem gosta de música. Também tem aquela pessoa que gosta de saber sobre a história de Mar de Espanha. Igual quando eu peguei esses livros de memórias para estudar, tanto o Nicola Falabella, que ele tem um livro excelente, que chama Antes que a Luz se Apague, que é um livro de memórias dele, e tanto da Uma Família Sem Brasão, da Aura Nardelli. Nossa, é muito gostoso de ler, que você fica, né, a leitura faz você viajar. Então eu fico imaginando como é que era Mar de Espanha naquela época, né? Então, o José Emídio de Gouveia, ele é músico, claro, né? Devia ser violinista, tá? Ele tinha essa habilidade de violino, talvez em piano. Achei muitos métodos, né? São antigos, apesar de não ter assinatura, né? Alguma coisa que identifique, mas pelo fato do material estar todo junto, né? Então não tem onde você imaginar que eles podem ter saído, né? Então, nesse período que eu achei engraçado, né? Tava lá atrás, uma das primeiras coisas que eu achei sobre música antiga em Mar de Espanha. Mas eu só fui ver realmente qual era a relação entre o José Emídio Gouveia, Arnaud, guarde esses nomes, hein? Arnaud Duarte Gouveia e Joaquim Duarte Gouveia. Quem eram essas pessoas? Com certeza eram parentes por causa do Gouveia, isso é óbvio. Mas o que era quem ali naquela situação? Esse José Emídio, né, um certo tempo, ele recebeu uma carta patente, que você não tinha no Brasil, você não tinha um exército organizado, igual a gente tem hoje, né? Então, as pessoas nesses lugarejos, eles recebiam o título da Guarda Nacional. Naquela época lá, né, 1860, se eu não estiver errando a data, esse período mais ou menos, digamos assim, a Guerra do Paraguai todo mundo já ouviu falar. Então a Guerra do Paraguai, né, a gente tem essa organização do exército feita dessa forma. Além de você ter recrutado os escravos para poder lutar durante a guerra, que eles foram muito utilizados e após o término da guerra eles receberem essa alforria, também tinha essa organização da Guarda Nacional. Então ele era alferes. Hoje o que a gente equivale assim como Tiradentes. Tiradentes não era alferes. Então hoje é como se fosse um título de subtenente. A patente dele está abaixo de oficial, né? Então ele era alferes. E eu fui achar também sobre o José Emídio que ele foi professor de música, né? Num colégio que foi fundado aqui em Mar de Espanha em 1884, no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro foi fundado o Colégio Mar Espanhense, ou se na época se pronunciar Mar Espanhense, né? Mas como era separado por um hífen, vamos chamar de Mar Espanhense, né? E isso eu achei em um jornal, tá? O Mar de Espanha, que era o periódico que existia aqui na época, né? Ele tá... Esse programa que eu havia falado no vídeo anterior da Biblioteca Nacional, eles separaram, fizeram um trabalho muito, né, difícil de separar por periódicos do estado, e de cada estado eles separarem as cidades. Então, de alguma forma, né, uma edição do jornal O Mar de Espanha foi até a Biblioteca Nacional. Porque a Biblioteca Nacional ainda tem isso, uma coisa que eu não sabia. Quando eu fiz o curso lá, eles me disseram qual o desafio da Biblioteca Nacional é guardar a memória do país.
em termos assim, vamos supor, se eu tenho, vamos citar o jornal O Globo. Não sei se talvez vocês já repararam lá em cima, você tem a primeira edição, segunda edição ou pode ter até terceira edição, porque a história é viva, né? As coisas vão acontecendo e ganham proporção. Digamos, aconteceu um fato hoje de manhã muito importante. Aí quem está editando lá o jornal vai e coloca lá, vai sair na primeira edição. Só que no meio dessa edição, vamos supor, foi descoberta a cura para determinada doença. Mas isso é importante, vamos noticiar isso. Mas a primeira edição já está lá na gráfica. Então não, manda na segunda edição. Aí faz tanto daquela edição ali da primeira e já faz uma segunda. Aconteceu uma outra coisa importante no meio É difícil acontecer? Sim, mas acontecia. Vamos colocar mais alguma coisa. Essa é uma terceira edição. Aí você, claro, nessa terceira edição, você pode não achar algumas coisas da primeira, mas também você complementa. Você pode achar as coisas da primeira, da segunda e da terceira edição, claro. Né? Então, uma edição dessas do jornal Mar de Espanha, assim como várias outras, foram até a biblioteca e você tem um trabalho de cooperação mútua. Vamos supor, se eu produzisse um livro agora, uma cópia eu mando para a Biblioteca Nacional. Não sei se é feito através de um contrato de parceria, enfim, se tem alguma lei que obrigaria a fazer esse tipo de coisa. Mas é ali que você preserva a memória. Então foi se criando um espaço. E todo mundo, imagina a quantidade de edição de jornais que você tem lá. Né? São coisas muito antigas, muito antigas. Isso foi disponibilizado. Então, numa edição dessa do Mar de Espanha, eu achei o nome, né, do José Emídio. Colégio Mar de Espanha, eles oferecendo, a partir de tal dia, de tal mês, será aberta a matrícula, aceitamos meninos, era um colégio de meninos, né? Então, você tinha as matérias lá relacionadas, o corpo docente, o nome dele estava no corpo docente, e o que ele poderia, a gente vê que ali a aula de música, assim como artes, a pessoa pagava se ela quisesse, era uma matéria eletiva, né? Você pagava fora do que era obrigatório, e ele compareceu. Pesquisando, o nome dele compareceu dessa forma. Eu cheguei a encontrar um jornal que falava sobre a inauguração. Era uma forma de fazer a propaganda. Foi inaugurado tal dia, 7 de janeiro, o colégio tal em Mar de Espanha. Foi lido a ata de reunião, enfim. E após a leitura, a abertura, enfim, foi realizado uma apresentação musical, né? E essa apresentação musical, ele foi descrito como regente, né? Só que nessa festa, o filho dele estava. O filho dele, digamos assim, veio prestigiar o pai. Ele tocou, né? Fora as filhas do diretor, né, que já deveriam receber uma educação musical em casa. A pessoa que tinha condição naquela época era muito comum colocar um filho para poder aprender a tocar piano, violino, ou a pessoa mesmo tivesse desenvolver a habilidade de cantar. Imagina, naquela época não existia ainda nem o rádio. Você poderia ter o gramofone, mas nem todo mundo tinha um aparelho, né, para poder reproduzir a música em si. Então, se você quisesse ter música em casa, você tinha que fazer a sua própria música. Não tinha facilidade, né? Então, né, nesse dia, né, que teve esse concerto, que poderia ter feito um grupo de câmara, eu tenho aqui uns dados aqui, apareceu, que eu não descobri quem são ainda, tá? Eles dizem que compareceu o violinista Manuel Joaquim de Macedo, e o flautista Gregório Couto, e o pianista Arnaud Duarte Gouveia, o filho dele. Então teve aquele atrativo. Isso era muito comum na época eles realizarem. E uma outra coisa que ele vai participar, né, que até então, em termos de música antiga em Mar de Espanha,
foi o evento mais completo que eu vi a respeito de maior vulto que teve na cidade, é a inauguração da Igreja Matriz. Em 1886, tá, no mês de setembro. Foram uns 3 dias mais ou menos de festa. Por vários jornais que eu li da época, foi muito comentado. Tá? Foram umas 4 ou 5 edições de jornais que eu li a respeito, que traziam desde do programa das festividades, o que foi realizado, né? E assim, o maior envolvimento musical que eu vi na época. Foram 4 bandas que se apresentaram. Que a formação mais comum da música em Mar de Espanha foi a banda de música. Tá? A banda de música. Então, digamos assim, foi em 86, o colégio já possuía uma banda. Pouco tempo, né, com 2 anos. Mas como esse fato de eu dizer que você já tinha uma predisposição dessas famílias, das crianças e dos jovens a aprenderem música, quem sabe eles já tinham uma habilidade, e quem compareceu para poder estudar, já foi mais fácil de se formar um grupo musical. Então, lá, quem descreveu, colocou presença da banda do Colégio Mar Espanha, ou Mar Espanhense, né? Melhor dizendo. Só que ali, nesse ponto da apresentação da banda, não tem descrição de nada, não. Normal, isso é normal eu achar nos arquivos desse jornal, dessas notas, porque não eram pessoas especializadas na área de música e elas não tinham interesse de descrever detalhadamente. Imagina o tamanho do texto. Também não deveria ser barato você manter uma tipografia, as máquinas de imprensa, né, de prensar o jornal, o papel do jornal, a dificuldade que deveria ser para poder conseguir fazer isso. Né? Então você tinha uma limitação aí de umas 6 páginas de jornal, 4 páginas. Né? E não era uma coisa diária, uma coisa semanal. Até para você poder reunir os fatos, né? Fazer a reportagem, ter o trabalho de verificação de texto, enfim, o que é necessário para você imprimir um jornal. Então, o José Emídio de Gouveia, eu suponho, mas é bem óbvio que ele estava à frente do grupo. Porque se ele era o professor de música do colégio, na propaganda do colégio ele era noticiado como professor de música, então ele estava à frente. O meu trabalho todo é envolvido dessa forma, porque não tenho referência, né? Hoje eu posso falar, eu toco em tal lugar se é assim, ou fulano toca em lugar se é assim, porque eu conheço, eu cito e tenho como comprovar, mas dessa época não sobreviveu nada. Ninguém escreveu a respeito disso. Então é dessa forma que eu fui conduzindo. É mentira? Não. Mas tá muito, né, óbvio de ver que tem que ser ele. O nome dele não estava lá como regente, mas se ele já era o professor do colégio, então você tem uma sequência lógica de fatos. Então é dessa forma que eu fui reconstruindo a história. Né? Então, tem um repertório vasto do dia que houve essa apresentação. O envolvimento dele existia ali. Quem conhece Mar de Espanha, eu não sei se vai ser claro, tomara a Deus que não seja só as pessoas de Mar de Espanha que têm acesso a esse vídeo, né? Quem conhece em Mar de Espanha a matriz, a igreja matriz, ela fica bem no centro, né? No jardim central, como a gente conhece aqui, que é o Parque Agostinho Cortes. Então, uma certa parte desse jardim tinha um coreto. Hoje existe um coreto, mas não é esse coreto original. Então as bandas ficavam ali revezando na animação, que atraiu muita gente. Em termos de 3 a 4 mil pessoas que eu já vi falando no jornal. Foi uma coisa muito comentada, né? Vieram várias autoridades de outros lugares, padres de outros lugares,
Enfim, foi um movimento muito grande na cidade. E o povo também, a festa, né, que você tinha na cidade. O que você tinha em termos, para você, digamos assim, se divertir em termos de evento? Foi um evento muito grande. Então as bandas ficavam revezando, tocando. Ou participava de uma procissão, ou participava de uma retreta, que é um termo muito, até hoje é usado em banda de música. Você pega uma música popular, né, e faz aquele arranjo, distribui ele para todos aqueles instrumentos, né, para você poder tocar. Você reproduz aquilo ali naquele grupo que você tem. Então a retreta era formado nessa forma. Então sentavam lá todo mundo isso eu imaginando. Não vi foto, não sei se existe, se alguém ainda poderia ter isso guardado em casa, né? Enfim, tudo pode acontecer. A cada dia que eu trabalho pesquisando, é um dia diferente. Onde menos você espera, você pode encontrar muita coisa, ou você não pode, ou ir naquele lugar que você dá como certo de ter alguma coisa, não ter nada. Não ter nada. Então, lá no princípio dessa pesquisa, eu li um livro, né, do Celso Falabella de Castro, que ele sim fez um trabalho monumental. Ele rodou várias fazendas aqui, procurando sobre a formação das famílias, a formação da cidade, até mesmo falar o nome estranho que a cidade tem, que é motivo de piada, às vezes até na televisão mesmo, rede nacional, a gente ouve falar sobre o Mar de Espanha. Ele fez realmente um trabalho lá do início, quando você começa a pensar em Mar de Espanha como arraial de Nossa Senhora das Mercês do Cágado. Eu tenho um amigo que é historiador mesmo, então uma certa vez a gente conversando, eu falei, por que você tem esses nomes assim tão estranhos dessa forma? Que o local era batizado de acordo com o santo do dia, mais o nome de um rio próximo. Faz sentido, porque você tem em Mar de Espanha a padroeira Nossa Senhora das Mercês, né? E a gente tem o rio que corta a gente, é o rio Cágado. Você tem um ribeirão, São João, mas o rio mais importante era o rio Cágado. Até a formação da vila de São João Nepomuceno e tal, e até a emancipação da cidade quanto cidade, que quem muito ajudou foi o Barão de Jairuoca, né? Fez vários, ajudou também um pouco na construção da ponte que liga Mar de Espanha a Sapucaia, enfim, várias coisas que ele fez de importante na cidade. E você tem, da mesma forma que, digamos que a história do José Emídio apareceu para mim, eu sem saber quem era, né, só aquela escritura, até um ano atrás, eu verifiquei, pena que eu perdi o documento, era muita anotação que eu faço, eu perdi essa folha, mas por conta da pandemia que a gente vive, eu não tive tempo suficiente para poder voltar à biblioteca da UFRJ, da Escola de Música, onde eu estudei, biblioteca Alberto Nepomuceno. Quando eu chegar a falar sobre o filho dele, vai ter uma ligação muito, muito grande com a Escola de Música lá. Impressionante, eu tão perto, né, de um fato que eu estava querendo pesquisar, eu não podia imaginar que eu ia achar alguma coisa lá, né, falando sobre a profissão. Lá tinha a profissão do José Emídio, o que ele era, né, com o que ele trabalhava. Eu acho que ele era negociante, eu já vi algumas coisas, que tinha uns almanaques antigos, né, vou citar aqui o almanaque Leimert. Foi até um dos lugares desses que eu visitei um Instituto Brasileiro de História, Geográfico Brasileiro de História, no Rio, que era lá perto da escola também, porque era um dos caminhos que quando eu fui lendo a respeito sobre a formação da cidade, quando eu entrei em contato com o material escrito pelo Celso Falabella de Castro, eu conheci um senhor que trabalhava lá, o bibliotecário, e ele me indicou a leitura desses almanacs. Então eu falei, olha, aqui vem tudo a respeito de uma cidade da época. Vinha falando do prefeito, das lojas que tinham,
na cidade, os profissionais que existiam na cidade, as escolas listadas na cidade, quem eram os professores, se tinha carteiro, se tinha açougueiro, tinha tudo. E como o Mar de Espanha era muito pequeno, né, você tinha muito pouca coisa para poder listar. Então, através da consulta do dicionário, era até fácil de visualizar aquilo que eu queria achar. Só que o conhecimento desse almanaque, depois eu só vim achar talvez 5, 6 anos depois o que me interessava. De primeiro eu não conseguia achar nada, porque eu ficava naquela expectativa de achar assim como esses instrumentos musicais chegavam aqui em Mar de Espanha, como eles iam parar até na Fazenda dos Alpes, onde o Barão tinha a banda, né? Então, aí quando eu cheguei, eu descobri que o Arnaud Duarte Gouveia, o filho do José Emídio, tinha sido professor no Instituto Nacional de Música, que depois virou a Faculdade Federal do Rio de Janeiro de Música. Eu falei, se ele foi professor, com certeza vai ter alguma coisa, alguma pasta destinada a ele, algum arquivo pessoal, enfim, vai ter alguma coisa. Só que eu cheguei lá e tinha realmente uma pasta. Eu não lembro se o texto estava datilografado ou escrito à mão. Digamos que era uma pequena biografia do professor, mas já foi necessário, já foi o suficiente para eu vincular todos esses fatos que eu encontrei, né, nessa caixa que a dona Noêmia Gouveia me apresentou, por intermédio da dona Norma, né? Então eu fui conseguindo ligar uma coisa com a outra, né? Enfim, o entendimento musical, né? A capacidade dele, aqui até eu comecei a ver que alguns métodos tinham algumas coisas muito difíceis de ser executados. Ele tinha um conhecimento na parte de harmonia, que é uma parte da música muito difícil, tá? de se aprender e de se empregar, né? Em termos de conhecimento, de passar isso para alguém, né? Tanto aprender quanto ensinar é uma matéria muito difícil de se aprender. E da mesma forma que o personagem, digamos assim, o José Emídio apareceu para mim, né, nessas folhas de jornais, ele também some. Você não consegue achar mais nada. E você fica sem um monte de resposta. O que levou ele a vir para cá? Né, como é que ele aprendeu música? O que ele ensinava? Será que ele era compositor? Será que ele deixou alguma obra, né, algum registro importante? Porque você tem... Eu até estava brincando com o Thiago, das pessoas que estão envolvidas, né, nesse projeto. Né, ele é clarinetista lá da banda também, e ele é o responsável por todo o trabalho pedagógico que hoje existe na banda de música 24 de setembro. É o Thiago que desenvolve o trabalho árduo, né, que a gente se desprende do nosso tempo, né, quanto pessoa, né, a nossa vida pessoal, para a gente poder se dedicar a um tipo de trabalho desse, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, né. Eu recebi o convite dele para poder fazer esse tipo de coisa. Ele perguntou se eu me importava de contribuir com a minha pesquisa para o desenvolvimento desse curso. Eu falei, não, porque a intenção dessa pesquisa é realmente mostrar às pessoas em Mar de Espanha que a gente tem uma cultura rica, a gente tem um passado muito importante, muito musical também. Claro que você for mensurar a música em Mar de Espanha nesse período aí do século XIX, né, ali de 1880, que eu começo a ver, né, que eu tenho prova, né, que eu li ali, que eu posso imaginar que lá em 1851 já tinha alguma atividade, claro que deveria ter, que da maneira que as pessoas se deslocam, vêm para cá, elas trazem consigo tudo dela, tudo, da profissão ao comportamento dela num restaurante, em um bar, numa padaria que deveria depois ter sido inaugurado, e por que não vai trazer a música? Entendeu? Mas só que elas acontecem de formas diferentes e iguais. Por quê?
A gente é produto do meio. O que acontecia aqui na época em Mar de Espanha? A gente tinha, né, a plantação de café. A gente tinha a questão da escravidão. O que isso interferia na vida? Como é que era a vida? Hoje a gente vive a situação de estresse das cidades grandes ou da correria, do excesso de informação que causa o esquecimento na gente. E o que tinha naquela época? O que poderia ser feito? Como é que era a vida do José Emídio? Uma coisa que eu fico pensando. Seria tão legal mostrar aqui uma música composta por José Emídio Gouveia? Fazer um registro, né, fonográfico disso? Não seria legal? Dos filhos dele, do Joaquim, a gente vai conseguir. O Thiago já conseguiu fazer. O Thiago tem um excelente trabalho com o projeto Somos. Quantos vídeos o Thiago já disponibilizou na internet, no YouTube, né, que é uma ferramenta que você tem como levar o conhecimento, uma plataforma de conhecimento. Né? Antigamente você só tinha os livros. Do início da minha pesquisa sobre a vida do José Emídio, o que seria, será que eu teria conseguido achar tudo se no meio dessa uma década, como é que as coisas evoluem tanto? Hoje eu consigo consultar o site da Biblioteca Nacional pelo meu telefone na rua. Que antigamente você só tinha a internet discada dentro de casa. E hoje a velocidade da internet, né, é muito grande. Então esses arquivos que eram muito pesados, arquivos de imagem, você não conseguiria abrir com facilidade. E ficar procurando em arquivo você lê o jornal inteiro, como eu fiz aqui no Espaço Cultural Falabella, né? Eu vasculhei como você tem que estabelecer um critério em tempo de tempo. Vou analisar a minha pesquisa, você tem que mensurar essa pesquisa. Isso é muita coisa para você fazer. Então vai ser do final do século XIX até 1950. Então a minha pesquisa era voltada para esse tempo. Então eu peguei os tomos, né, são livros dessa grossura que tem lá no Espaço Cultural. Se você tiver a oportunidade de visitar o Espaço Cultural, vá visitar. A história de Mar de Espanha está ali. É muito legal. Você não tiver né, como você não tem, de repente, um lugar para você consultar, uma biblioteca, um espaço aqui em Mar de Espanha, vai lá. Visita, ajuda o espaço também, se você puder ajudar. Né, dê a sua contribuição. Mesmo com a sua presença já é importante. Porque ele está ali para isso. O fim dele é aquele ali. É mostrar a cidade, a história dela, a importância dela. E cultuar a história. Né? Então, eu fico pensando como foi a vida do José Emídio quanto professor desse colégio. Será que ele fez outras apresentações com esse grupo de alunos? Né? Ele começou dessa forma. Os filhos dele ganharam importância. Digamos hoje, se eu estabelecer eles quanto compositores, você vai ter poucos em Mar de Espanha. Poucos compositores. Para você poder relacionar. Hoje você tem a facilidade de escrever uma música, como eu falei, no smartphone. Mas usando recursos tecnológicos. Naquela época era bem diferente. Você tinha que ter um dom imenso. Conhecimento imenso sobre música para você poder escrever. E você tinha uma bagagem cultural muito diferente da bagagem cultural de hoje. Pelo o contato que você tinha com os livros que eram escritos, a cultura que era exercida na época, o contato com a arte, pintura, literatura. Hoje você não tem. Hoje a cultura resume a internet. Você vai achar isso tudo lá, mas você, de certa forma, você é levado a consumir determinadas coisas. Cultura virou um consumo também. Você, sem querer, você é levado para esse tipo de coisa. Então, essa mais ou menos é a história do José Emídio Gouveia. Veio para cá praticamente na emancipação da cidade. Músico, professor, e ensinou os filhos dele. Não sei quando ele nasceu, certamente, nem quando a data do seu falecimento. Mas foi responsável para dar aquele início em duas pessoas importantíssimas da cultura musical de Mar de Espanha. Espero que tenha gostado, né, sobre essa informação, esse nosso bate-papo, que eu estou levando como se fosse um bate-papo. E a gente fica para a próxima aula, tá? O próximo módulo. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Até breve.